Então aqui, professor Pierre, vamos iniciar mais uma aula que está na playlist de Geometria Analítica. Veja a playlist completa, tá? Porque o negócio é chique demais. O objetivo dessa aula é a gente encontrar uma equação da reta. Então, de novo, a gente tem dois pontos aqui, um ponto A e um ponto B. A gente vai utilizar um método que a gente já utilizou no passado. Eu vou forçar a aparecer aqui um triângulo retângulo. Ó. E a partir desse triângulo retângulo, nós temos um ângulo aqui que eu estou chamando ele de alfa. Percebam, por semelhança de triângulo, aqui também é alfa, ó. Ou Z do Zorro, né? Ó, perceba que eu tenho o Z do Zorro, porque eu tenho duas retas paralelas, e aí eu formo um Z do Zorro, ó. Aqui é alfa, aqui também será alfa e alfa. Legal? Quando nós vimos lá para encontrar a distância entre dois pontos, nós vimos que isso aqui era o nosso ΔX, que é o XA menos XB. Esse aqui é o nosso ΔY, que é o nosso YA menos YB. E se a gente encontrasse aqui a tangente desse alfa, seria exatamente o ΔY pelo ΔX, que é o cateto oposto dado alfa, né? O cateto oposto, cateto adjacente. E a gente também chama essa tangente de coeficiente angular, que a gente pode aqui representar por um mzinho. Pode ser qualquer letra, na verdade. Eu vou usar um m aqui para representar. Então nós vimos lá que o nosso coeficiente angular, ele seria o ΔY, que é o YA menos YB, e o nosso ΔX, que é o XA menos XB. É muito importante verificar uma ideia. É o ΔY pelo ΔX. Mas, se eu começar pelo A, embaixo tem que ser o X de A. Posso também escrever começando pelo B? Posso, nenhum problema. Então eu poderia dizer que é o YB menos o YA. Agora comecei por B, então vai ser o X de B menos o X de A. Então isso aqui é muito importante, porque se eu mudar a ordem destas coisas, coloco o primeiro o B e o de baixo o X de A, o que vai acontecer? Vai ocorrer que uma reta crescente vai se tornar decrescente, eu vou errar a minha equação da reta. Então percebam se eu pegasse essa primeira parte aqui, né? Eu quero encontrar uma equação da reta, então eu podia pensar o seguinte, eu podia passar esse x de A menos x de B para outro lado. Então ele ficaria, por exemplo, ó, um y de A menos y de B exatamente igual a um m x de A menos x de B. Então vamos pensar de uma forma genérica, porque aqui eu coloquei números, né? Imagina que eu tenho lá os valores de A, B, ali são conhecidos, tanto abscissa como ordenada. Mas a ideia para encontrar aqui uma equação que acaba sendo assim generalizada, vamos dizer assim, imagine a seguinte ideia, né? Faz de conta que eu tenho um ponto P qualquer da minha reta desconhecido. É desconhecido, mas ele é da reta. Então é um ponto qualquer da minha reta ali. Qualquer lugar que você pensou tá correto. E eu tenho um ponto conhecido que eu vou chamar lá de, sei lá, de um ponto Q, que é um x0 e y0. Então par do pressuposto que é um valor conhecido. Então percebam que a equação da nossa reta é idêntica ao que está escrito aqui acima. Então vai ser idêntica a isso, ó, YA menos YB, M, X de A menos X de B. Mas aqui são valores conhecidos, a gente sabe dos números. Então aqui vai dar números só, né? Vai dar só o coeficiente angular ali. Então se eu conhecer aqui um ponto e o coeficiente angular, eu consigo encontrar a equação da reta, porque ficaria, ó, o Y menos o Y0, que é igual ao coeficiente angular de X menos X0. E esse coeficiente angular pode ser a inclinação da reta, que é o nosso alfa ali. Vamos supor que com esses dois pontos A e B, então eu encontro o coeficiente angular e escolho qualquer um dos pontos. Poderia colocar, por exemplo, aqui, ó, faz de conta, no nosso exemplo, eu tenho ali o A e o B, né? Então eu podia colocar, essa aqui é uma equação, ó, genérica, tá? Então suponhamos que eu tenha lá os pontos A e B, são dados conhecidos e tudo mais. Como que eu poderia fazer? Sei lá, eu pegava um ponto genérico, que é o meu x e y ali, e usaria o x de A, por exemplo. Então ficaria assim, né, ó, y menos y de A é exatamente igual ao coeficiente angular que eu usei lá, né, ó, o y de A menos o y de B sobre o x de A menos o x de B, vezes o que, ó, o x menos o x de A, por exemplo. Ou eu poderia usar, por exemplo, os pontos aqui das ordenadas e da abscissa, eu podia utilizar o de B, a cópia do que está aqui. Então ficaria o que, ó, o y menos y de B, que é igual ao y de A menos y de B sobre o x de A menos o x de B, e aqui x menos o x de B.
Então percebam que tanto faz qual que é o ponto que eu utilizo, eu estou pegando aqui um coeficiente angular, que é um número que a gente tem ele aqui acima, estou encontrando aqui as equações da reta, ou seja, para encontrar uma equação da reta, eu preciso de um coeficiente angular e de um ponto qualquer da reta. Como o coeficiente angular também é o nosso tangente do ângulo, poderia pensar na tangente do ângulo. Na próxima aula eu vou falar mais sobre o coeficiente angular para dar mais algumas explicações de como que ele poderia ser. Gente, foi uma honra, um forte abraço para vocês. Falou!